tarde. Obrigado pela vossa presença nesta sessão do Summer School aqui na Universidade Católica Portuguesa. É com gosto também que estou aqui a participar neste dia. Infelizmente não consegui nos outros dias para debater este tema do entendimento global. E depois de outras perspectivas, hoje teremos duas, uma filosófica estritamente, poderíamos dizer, outra social, teológica, enfim, vamos por certo ter esses contributos a partir das duas conferências que vamos escutar e depois também a partir do debate que a partir delas se pode gerar. Como tem nos programas e também na informação acerca destas conferências, o tema e dos conferencistas, faço apenas uma referência breve a cada um deles. A doutora Margarida Amaral, ligada a esta casa, à investigação e ao ensino da filosofia, onde é professora auxiliar convidada desde 2011. E também, enfim, a nota curricular tem outras informações mais específicas sobre esse percurso. Padre Manuel Pereira de Almeida, pároco aqui em Lisboa, na Igreja de Santa Isabel, médico e professor em teologia também aqui nesta casa. Portanto, temos dois contributos que, por certo, vão enriquecer muito o debate em torno de uma questão que todos procuramos, tanto para o nosso debate de ideias, como, sobretudo, para a convivência entre povos, esta temática do entendimento global. Por isso, a palavra à doutora Margarida. Então, muito obrigada, boa tarde. A minha comunicação intitula-se A Natureza e a Paz, a exigência de um mesmo compromisso. Eu vou dar mais atenção à natureza do que à paz, por me parecer que o compromisso que vou propor como comum a ambas as causas, ao respeito pela natureza e ao respeito também pela paz, é mais evidente, este compromisso, que é de natureza cultural, desde já, é mais evidente no caso da paz do que da natureza, e por isso vou dar mais importância à questão da natureza. Vou começar por um apontamento, uma nota de trabalho de 1960 de Merleau-Ponty, publicada na obra O Visível e o Invisível. Merleau-Ponty diz, de uma maneira muito breve, fazer uma psicanálise à natureza é a carne, a mãe. Ora, esta nota de trabalho coloca-nos diante de uma natureza que, além de poder ser analisada, pode ser claramente em termos figurados, em sentido figurado, pode ser em termos psíquicos. Eu parto desta afirmação de considerar que ela permite compreender o meu pressuposto inicial. A ideia de que a natureza possui um saber-ser, uma sabedoria muito anterior ao próprio homem, mas que ele se mostra pouco disposto a aprender. Esta aprendizagem talvez dependa, em termos fundamentais, de compreendermos a pertença comum a um mesmo elemento, já que a carne da natureza, dessa nossa mãe, é, afinal, também a nossa. Esta ideia de que existe um elemento comum ao homem e à natureza leva-nos a ultrapassar a dicotomia entendida como separação absoluta entre o natural e o humano, ou, mais concretamente, entre a natureza e a cultura. Eu gosto muito das distinções. Aliás, eu acho que o filósofo treina a arte da distinção através do rigor do conceito. Conceptualizar, no fundo, é deixar de fora o ruído, é limpar o conceito daquilo que não lhe pertence. Mas esta vantagem das distinções tem às vezes um perigo, que é o perigo da separação absoluta. Quer dizer, distinguir conceitos é fundamental, mas distinguir é apenas diferenciar e não propriamente separar em absoluto, como se uma mesma raiz não unisse os conceitos, ou seja, como se eles não se pudessem relacionar. Ora, a distinção entre a natureza e a cultura é óbvia, não é? É à procura de algumas distinções, e aquela que me pareceu mais evidente é a da espontaneidade.
a natureza tem, digamos, encerra um nascimento e um crescimento da ordem do espontâneo e portanto, e a cultura não é? A cultura, seja entendida, ou pelo menos gostava de entender, ou que entendêssemos aqui num primeiro momento como o conjunto de saberes, de pressupostos, de procedimentos, hábitos, crenças, utensílios, não é? De uma determinada comunidade. E esta acessão de cultura traz consigo a ideia de uma intervenção humana que se sobrepõe à origem natural. E mesmo quando nós dizemos que a transmissão destes saberes, destas crenças, se faz naturalmente, nós não queremos dizer que isso acontece espontaneamente, não é? Queremos dizer é que se faz sem, digamos, sem grande esforço, mas há sempre uma intervenção do homem, há sempre qualquer coisa de artificial. É claro que o homem tem uma dimensão natural, é evidente, mas digamos que quando ele introduz a sua mão na natureza, está a produzir qualquer coisa da ordem do artifício. Portanto, há distinções óbvias entre natureza e cultura, eu não me vou alongar mais sobre isto, mas há um conceito de cultura que, pela sua própria origem, mas não só, como eu vou procurar mostrar, nos ajuda a compreender que a distinção entre a natureza e a cultura não pode consistir numa separação absoluta. Trata-se da acessão de cultura como saber ou aprofundamento ou procura. Um autor que... Falar mais alto? Um autor que... Exato. Um autor que se refere à ideia de cultura, tem uma obra assim intitulada, A Ideia de Cultura, é Terry Eagleton, e que justamente chama a nossa atenção para esta aproximação entre cultura como saber, aprofundamento, procura e a relação disto com o conceito de natureza. Diz ele, Francis Bacon escreve sobre a cultura e o adubamento das mentes numa sugestiva hesitação entre estrume e distinção mental. Ora, esta hesitação é muito curiosa, dá a ideia que, ou chama a nossa atenção para o facto de nos termos esquecido, quando falamos em agricultura, estamos a usar o mesmo conceito de cultura, de tratamento do campo, não é? Que usamos, ou um conceito semelhante, pelo menos, que usamos quando falamos de cultura da mente, ou uma mente cultivada. Foi Cícero o primeiro a estender a ideia de que nós temos que cultivar a mente da mesma maneira que cultivamos o campo e que ambos os cultivos servem um fim muito interessante, que é o fim de tornar esta terra ou este mundo num local habitável ou num sítio mais agradável para que o homem consiga viver ou possa viver melhor. Vou citar uma autora de que eu gosto muito, que é Hannah Arendt, e que justamente chama a nossa atenção para esta relação. Diz ela, a palavra cultura deriva de colere, cultivar, habitar, tomar conta, cuidar e preservar. E diz respeito, em primeiro lugar, à relação do homem com a natureza, no sentido de a cultivar e cuidar até a tornar ajustada para ser habitada pelo homem. Enquanto tal, indica uma atitude de cuidado carinhoso e opõe-se nitidamente a todos os esforços para subjugar a natureza ao domínio do homem. Segundo parece, foi Cícero que usou primeiro a palavra no sentido mental e espiritual. Ele fala em ex colere animum, cultivar a mente, e em cultura animi, no mesmo sentido em que nós falamos ainda hoje de uma mente cultivada, só que nós já não somos conscientes do conteúdo metafórico total deste uso. Ou seja, este conceito, que deriva então da expressão romana colere, que significa cuidar, tomar conta, habitar, preservar,
que começa por ser um conceito, uma palavra relacionada com o cultivo da natureza, com o tratar, o cuidar da natureza, passa a ser também, digamos, a ter uma extensão no que diz respeito à mente. Portanto, é preciso cuidar da mente, é preciso preservar o passado, é preciso preservar a tradição para que este mundo se torne um local habitável. Portanto, esta é uma primeira nota que eu queria deixar aqui. Parece que a origem da palavra cultura, da mente, não é assim tão distante da cultura da natureza. Mas há outros sinais que podem aproximar, que nos podem ajudar a aproximar a natureza e a cultura. Eu vou recorrer a um autor que, enfim, é um autor que eu também aprecio muito, que é o George Steiner, e sobretudo a sua obra No Castelo do Barba Azul. E Steiner é um crítico da nossa cultura e refere-se até a ela como pós-cultura, uma cultura que já não é, na verdade, cultura. Ora, George Steiner usa 3 expressões nessa obra, No Castelo do Barba Azul, que eu gostava de tentar explicitar aqui. E depois vou relacioná-la também com a atenção à natureza, mais uma vez. A primeira expressão é cultura diminuída. A nossa cultura, pós-cultura, é uma cultura diminuída. E é diminuída na exata medida em que diminui as nossas capacidades. A segunda expressão é a cultura do decibel. É uma cultura do decibel porque impede o silêncio absolutamente necessário a atividades como a leitura ou a reflexão. Há até várias referências do Steiner a esta questão do ruído e da incapacidade que hoje temos para estar em silêncio. Inclusivamente, ele fala do ruído generalizado que existe hoje e exemplifica-o com, inclusive, o heavy metal e o rap, os quais Steiner, salvaguardando-se na sua idade, classifica como, e cito, ondas sonoras que são feitas para ensurdecerem totalmente. E, finalmente, a terceira expressão de cultura é cultura fragmentada. Cultura fragmentada porque se perdeu a ideia de um sentido, uma orientação global, uma visão aglutinadora que permita que o aparecimento de novos objetos se enquadrem, digamos, numa mesma matéria dos anteriores. Portanto, digamos que esta cultura menospreza os clássicos, que afinal, como diz Steiner, não são antigos, mas ainda vindouros, porque terão sempre algo a ensinar-nos. Ora, depois desta caracterização muito breve, portanto, Steiner é um autor muito rico e no que se refere à cultura é de facto uma imensa quantidade de referências a imagens que nos ajudam a compreender que cultura é esta hoje, que pós-cultura é esta hoje, mas aquilo que nos interessa é de facto a relação, ou que me interessa trazer aqui, a relação da natureza com a cultura. E, portanto, podemos perguntar ou pedir a Steiner ajuda para procurar compreender que relação é que tem esta pós-cultura com a nossa concepção de natureza. Steiner, nesta obra, enuncia a ambiguidade da técnica que, por um lado, permite avanços incríveis, sobretudo no que diz respeito à medicina e à ciência, e, por outro, impede uma relação saudável com a natureza. São suas as seguintes palavras: os milagres, entre aspas, da tecnologia, da medicina, do conhecimento científico são de veras milagres. Mas também esta verdade evidente parece troçar de nós. Sabemos hoje que o progresso material participa numa dialética de destruição concomitante e que devasta irreparavelmente os equilíbrios entre a sociedade e a natureza. Os progressos técnicos, soberbos em si próprios, têm contribuído ativamente para a ruína dos sistemas vivos elementares e das condições ecológicas do mundo. Portanto, encontramos em Steiner uma aproximação entre a pós-cultura e os perigos que a técnica representa em termos do nosso ambiente natural. Quase que podemos dizer, eu creio que podemos mesmo fazê-lo,
que assumir a cultura como cultivo da mente significa fomentar uma educação que preserve os clássicos e o conhecimento generalizado do passado, mas significa também compreender que a rapidez do nosso tempo, a valorização do instante, do instantâneo, que acompanha a pós-cultura, traz consigo o eventual logro que a técnica pode produzir no mundo, desde que não compreendamos que não podemos explorar os recursos naturais para lá de um certo limite. Deixem-me citar uma vez mais Steiner e a forma muito bela com que ele reveste as suas preocupações ambientais. Diz Steiner: neste pequeno planeta em perigo, devemos ser hóspedes, aprender a ser os convidados uns dos outros e a deixar a casa onde somos convidados um pouco mais rica, um pouco mais humana, um pouco mais justa, um pouco mais bela do que a encontramos. Acredito que esta é a nossa missão, a nossa tarefa. Fim de citação. Comportarmos-nos como hóspedes, provavelmente é esta a única forma de verdadeiramente habitarmos, não é? Num sentido amplo, de relação com a natureza e com os outros, sabendo ser culto. A este respeito, vou retomar a definição que Hannah Arendt apresenta do que era ser um homem culto para os romanos. Alguém que sabe escolher a sua companhia, entre homens, entre coisas, entre pensamentos, tanto no presente como no passado. Ora, entre os pensamentos que devemos ter hoje como companhia, penso eu, está aquele que nos remete inevitavelmente para a constatação de que a crise cultural do nosso tempo, mais do que acontecer simultaneamente a uma crise ambiental, inclui esta mesma crise. Ou seja, eu creio que não existe um desrespeito paralelo pelo mundo humano do passado e pela natureza, mas que estes mundos, sendo diferentes, não estão separados entre si. O modo como o ser humano se relaciona com a natureza é apenas um modo como o ser humano se comporta em termos culturais, aceitando ou não compactuar com a voracidade do tempo exigida pela pós-cultura. Para não deixar a paz de lado, eu queria dizer que me centrei sobretudo na questão da natureza porque me parece de facto que a sua relação com a cultura não é tão óbvia. Não é? Mas eu creio que o mesmo pode ser dito em relação à paz. Quer dizer, cultivar uma atitude, vai ser redundante, vou dizer, mas cultivar uma atitude cultural é também condição para uma relação saudável ou boa com outros povos. Eu vou retomar este propósito Kant e a sua obra sobre a paz perpétua. Encontramos nesta obra, alguns artigos preliminares para a paz perpétua e também alguns artigos definitivos. Os artigos definitivos são artigos que, enfim, são, digamos, mais sujeitos à discussão. Nem todos concordamos com eles. Há a defesa do republicanismo, há a defesa do federalismo, há a defesa até da hospitalidade universal, que, enfim, tanto quanto parece, sobretudo no nosso mundo, no nosso tempo, não é? Com a questão polémica dos refugiados, nem todos estamos de acordo, não é? Com a questão da hospitalidade universal. Mas os artigos preliminares, é sobre estes que eu gostava de falar, porque os artigos preliminares me parecem absolutamente dependentes de uma noção de cultura. Quer dizer, não são sujeitos à discussão, são mais unânimes, digamos, a concordância com eles é mais fácil. Vou referir apenas dois. O artigo 2º é contra a ocupação de um Estado por outro. Quer dizer, parece-me que, à partida, isto não tem discussão, não é? E o artigo 6º afirma que, mesmo em guerra, não se deve fazer nada que impeça uma paz futura. Portanto, para Kant, a guerra é um meio e não um fim, porque não deve haver uma guerra de extermínio. Portanto, a guerra de extermínio é tratar a guerra justamente como um fim e não como um meio para a paz. Ora, a pergunta que vos lanço é se haverá ainda alguma dúvida que a evidência destes artigos não permite uma discussão razoável por parte de homens de cultura. A discussão, creio eu, será de outra ordem, relativamente às particularidades
mas nunca relativamente a estes princípios preliminares que são garante de uma paz futura e admitida, ou pelo menos que deve sê-lo, segundo Kant, um como se, que deve sê-lo como perpétua. É claro que eu não seria absolutamente honesto eu não dizer que Steiner, o próprio Steiner, levanta uma questão relativamente à cultura no que diz respeito ao seu convívio difícil com a paz. Steiner refere-se ao convívio aparentemente fácil entre a cultura e a barbárie, referindo-se concretamente ao totalitarismo. É Steiner quem pergunta como se pode ler Schubert à noite, desculpem, ouvir Schubert à noite, ler Rilke de manhã e torturar ao meio-dia. Portanto, eu não estou aqui a sugerir que fomentar uma cultura ou que a cultura é a solução de todos os problemas ou é a garantia da paz e de um convívio saudável com a natureza. Não é isso que eu estou a dizer. Portanto, eu não penso que a cultura não é a descoberta da pólvora, não é? Mas agora o que me parece é que é digamos, um fator de esperança. É talvez a única forma que temos, não é? Se não fomentarmos a cultura, se não educarmos os novos seres que surgem no mundo para um respeito pela natureza e para um convívio com os outros povos, dificilmente conseguiremos, de facto, garantir estas duas causas no futuro. Portanto, a cultura não é a descoberta da pólvora, mas acaba por prevenir, eventualmente, a pólvora. Não é? Portanto, é essa a minha sugestão. Muito obrigada. Conversa no fim. Enquanto o padre José Manuel liga aqui... Já não expulga. Não vai explodir. Porque depois de descobrir a pólvora, só mesmo uma explosão. Muito obrigado pela sua intervenção, professora Margarida Amaral, e por este contributo ao incentivo a atitudes culturais que possam ajudar a preservar a paz e a fomentar o convívio entre os povos. E agora, Padre José Manuel? Eu, como não tenho um texto tão... Muito boa tarde a todos, como não tenho assim um texto refletido à maneira como acabámos de ouvir, muito obrigado pela sua lição. Trouxe uns bonecos que a gente assim sempre se sente. Isto, ao menos que é uma summer school, é para a gente... E os bonecos não valem nada. Mas eu começava exatamente por agradecer a intervenção, já apoiar-me na intervenção da senhora professora Margarida Amaral, porque também vou falar de cultura, mas vou também, sobretudo, falar de paz. Faço, na perspectiva da teologia moral, utilizando uma expressão que devo a Dietmar Nietzsche, que é a da experiência de contraste. Eu sei que não é original, para nós, na teologia moral, é que trouxe fundamental, que é como é que uma criança, no meio da guerra, pode sonhar pela paz. Todos, e portanto, ele fala da experiência moral como experiência de sentido, experiência de motivação e experiência de contraste. E a experiência de contraste leva a que, na circunstância em que vivemos, ainda com as notícias das explosões nos aeroportos e nos lugares em que existe muita gente junta, como é que nós podemos cultivar a terra, e era aqui, de uma forma diferente que não dê estes frutos de violência. A imagem do homem-bomba, era assim que se falava há uns anos, remete também para a questão de todos nós podemos trazer uma bomba dentro de nós, ou seja, quando destruímos. Que bombas é que nós trazemos dentro de nós? No fundo a violência física é a expressão do coração violento. E em termos éticos podemos falar de violência quando deparamos com determinadas ações ou atitudes que provêm da liberdade consciente da pessoa e que, portanto, dizem respeito à responsabilidade pessoal. Claro que é violento o coração do homicida,
o coração de quem arma o homicida e o coração de quem o defende ou o ajuda a ser, no seu ser, homicida. Mas as armas que conhecemos são tão diversificadas. A nossa civilização é tudo tão civilizado. Quantas maneiras de gerar pessoas capazes de matar. Quantos modos sofisticados de matar. Individualizar os culpados de uma agressão física e pô-los em condições de não causar dano é dever da sociedade civil. E, no entanto, apontar com o dedo o homicida, no sentido de dizer são estes grupos, pode até ser um alibi para nos subtrairmos à comum responsabilidade de sermos cultivadores de violência. Vivemos numa cultura de violência, um lento e perigoso cultivo de um terreno que é de mal, propício para o crescimento de árvores com frutos de maldade. Um cultivar da terra que é estruturar a nossa vida aos diversos níveis como lugar de fácil sementeira de mal. E sabemos que, para causar grandes danos, por vezes irreparáveis, não é preciso reunir os piores criminosos do mundo. É suficiente a mediocridade, a venialidade habitualmente aceite. É suficiente retirar-nos de responsavelmente realizarmos o pequeno bem que nos é concretamente possível aqui e agora. A eficácia histórica do mal não é só devida a grandes injustiças, às grandes decisões desonestas, à grande maldade evidente e desejada. Tornamos possível e damos consistência histórica à violência quando consentimos num viver, num modo de estruturar as relações com as pessoas baseado num princípio segundo o qual o outro é para mim um concorrente ou um tendencial inimigo. É aquele de quem eu me devo defender. Cultivamos a violência dando-lhe possibilidade, espaço e consistência histórica na nossa sociedade quando consentimos num viver e num estruturar as relações entre as pessoas com um espírito desconfiado. Cultivamos a violência quando legitimamos, de facto, a indiferença. Para quem os outros na minha vida, no fundo, valem de facto, quando me dizem respeito, só se me interessam. Se preciso deles. Trata-se de uma cultura do útil, no centro das minhas escolhas, e como principal critério para mim, encontra-se a minha vida e o que a ela está ligado. Cultivamos a violência quando vivemos e comunicamos um estilo de vida em que o privilégio de si se torna critério e guia das escolhas pessoais. Primeiro que tudo, a posse e a defesa da minha vida e do que com ela está ligado, e depois de tudo, tudo mais. Ou seja, aquilo que não danifica, ou pelo menos não danifica demasiado a minha vida. Creio que me expliquei o suficiente a este propósito e para dizer, não nos podemos resignar a tudo isto como se a violência fosse uma fatalidade. De facto, numa sociedade construída sob a dilatação dos princípios da legítima defesa, a este propósito também podemos conversar depois, da legítima posse, legítimas, ponham as aspas que acharem, a violência apresenta-se como situação de mal com a sua eficácia histórica e a sua história de consequências. Mas o meu ponto, ao falar da violência, pretendendo falar da paz, era falar da não-violência como fraternidade. Quero com isto dizer que é muito importante que os modos sejam internamente coerentes com a afirmação dos valores que se querem propor. Não se pode pensar em cooperar na mudança do tecido social de violência para que se torne um tecido social em que veicule fraternidade com métodos prepotentes e violentos na raiz. Faria aqui uma breve referência ao Sermão da Montanha, Mateus 5:7, ou ao Sermão da Planície, Lucas 6. As antíteses são exemplificações que recordam o amor fraterno, o amor pelos inimigos, o perdão e a misericórdia, o não julgar e o não resistir a quem nos faz mal. São afirmações a ilustrar um modelo presente, que é a própria pessoa de Jesus,
uma fraternidade sincera e transparente, não funcional nem instrumental. É-me caro, está-me no coração o bem do outro. Porque é bem, não porque eu ganho alguma coisa com isso. Tanto quanto posso, procuro o seu bem sem lhe pôr condições. Não é só se ele me... Isto é precisamente o oposto à lógica da posse e de defesa. Esta já não é uma lógica da pecaminosidade ligada ao buscar-se a si próprio, ao defender-se a si mesmo, que é precisamente matar, excluindo ou ignorando o outro, mas a lógica da comunhão. Nos primeiros 2 capítulos do Gênesis, não só temos a afirmação de que o homem é criado por Deus, o ser humano é criado por Deus, mas os textos acrescentam também o sentido do ato criador, a intencionalidade do próprio Deus ao criar o ser humano. É criado à imagem de Deus. Capaz de diálogo com Ele, capaz de acolher consciente e responsavelmente o dom da existência e das possibilidades de uma vida realizada. Sobre a terra, para Ele criada, a Ele confiada, encontra-se diante de Deus. O ser humano é criado em comunhão com Deus e no interior dessa comunhão pode prover à sua vida. Pode cultivar a terra como terra de comunhão. A criação é o primeiro gesto de proximidade de Deus, uma proximidade criadora de proximidade. A vida é dom de Deus e é chamada em Deus a fazer-se dom para a vida do outro. Recordemos agora rapidamente o texto do início do 3º capítulo do Gênesis. Na verdade, a relação com Deus é posta em questão quando a sua palavra não é acolhida como palavra de comunhão gratuita. A terra da comunhão passa a ser experimentada como terra hostil, em que já não é o jardim, mas o lugar em que se realiza a inimizade torna-se lugar desta inimizade, uma lógica defensiva, ofensiva, até matar. A história de Caim e Abel a pergunta permanente para cada um de nós: onde está o teu irmão? Na procura de si próprios, para se afirmar na sua própria vida, pela posse do que é preciso para viver, para garantir o uso exclusivo ou privilegiado dos bens da terra, para se defenderem, os homens dividem-se, lutam entre si, matam-se. O bonequinho, não tenho a certeza que diga respeito ao desvalido caído no caminho, mas o falar da parábola do bom samaritano e como a interrogação inicial: quem é que tem a qualidade que me permite ser digno ou merecer a minha dedicação, o meu amor, quem é o meu próximo? A parábola inverte a questão e diz: de quem é que eu me faço próximo? De quem é que eu me aproximo? Quem é que precisa? Como poderemos também falar do encontro com Zaqueu e de como a proximidade de Jesus muda a compreensão da vida que tem Zaqueu, e vale a pena recordar também que Jesus não se interessa dos pecados de Zaqueu, Jesus interessa de Zaqueu e da sua vida, e isso é que muda a existência e leva à conversão. Nem sei se Zaqueu tinha procurado verdadeiramente o Senhor numa forma mais espiritual, ou se procurava, subindo à árvore, ver de quem se falava, porque não havia televisões na altura. O Filho do Homem é que veio procurar e salvar o que estava perdido.
não que a obra de justiça ou de conversão do homem preceda ou condicione o dom de Deus. O seu dom, o seu fazer-se próximo, criador de comunhão, o seu perdão oferecido como presença reconciliadora é que torna possível a conversão e a novidade de vida de Zaqueu. O modo humano do encontro de Jesus é dado, que em Jesus é dado a Zaqueu, propõe com toda a visibilidade humana um modelo de existência em que a bondade se apresenta como possível e desejável para uma vida verdadeiramente humana e realizada. Converter-se é acolher a salvação dada e deixar que, através da nossa própria livre responsabilidade, a salvação se torne história humana. Os cristãos, não queria falar mais do que a senhora professora. Os cristãos, aos cristãos, o que é pedido? É pedido que no mundo em que vivemos, não sei o que é que aqui se existe, pois é, nós possamos viver essa relação autêntica com Jesus, que no mundo em que vivemos possamos anunciar ou construir um mundo de paz, uma terra de irmãos, tal como na sua intervenção referia, ou seja, fazer desta terra o jardim. Os biblistas ensinam a gente que os mitos do início têm a ver com as metas que estão à nossa frente, não é? E, portanto, aos cristãos, a partir da experiência de Jesus ressuscitado, é proposto que viver de tal modo que anunciem esse mundo possível como autenticamente já presente. São chamados a viver de tal modo que, mesmo sem palavras que o explicitem, possam anunciar a novidade de uma humanidade autêntica, presente e possível. Uma lógica de comunhão. Nesta cultura de paz, a lógica de comunhão exprime-se através do estabelecimento de relações livres e libertadoras. A caridade é o nome dado a uma liberdade que torna mais livre a vida dos outros. A uma vida que torna mais viva a vida dos outros, a uma vida entregue, a uma vida dada ao jeito de Jesus. Viver o risco da liberdade, não como próprio risco de aniquilamento. Significa que podemos ter gestos de verdadeira liberdade, não condicionados pela avaliação prévia em termos de utilidade própria. Podemos ter gestos de verdadeira liberdade determinados unicamente pela livre e objetiva avaliação do bem. Gostava de concluir contando uma história que Martin Buber propõe numa conferência do Congresso do Woodbrook em... já não saberei dizer o tempo, mas vou lê-la direitinho. Um dia, o comandante da guarda da prisão de São Petersburgo, onde se encontrava o rabino Zalman, entrando na sua cela para o levar ao tribunal onde devia comparecer, encontrou-o com uma serenidade tal que lhe fez perceber a qualidade humana do prisioneiro que tinha diante de si. Na conversa em que imediatamente iniciou, quis percorrer as mais variadas questões que se levantavam quando lia a Escritura. Por fim perguntou: como é que se deve interpretar que Deus, omnisciente, diga a Adão: onde estás? O rabino pretendeu assegurar-se da atitude de fé do comandante. Há aqui comandantes na sala, mas não é da guarda. Perguntando-lhe se acreditava que a Escritura abraça todos os tempos, todas as gerações, todos os indivíduos. Perante a resposta afirmativa, continuou: em cada tempo, Deus interpela cada homem: onde estás no mundo? Dos dias, dos anos a ti concedidos já passaram muitos. Entretanto, até onde chegaste? E acrescentou: Deus diz, por exemplo: já estás vivo há 46 anos. Onde te encontras? Ao ouvir o número exato
dos seus anos, o comandante conteve-se a custo, pôs as mãos nas costas do rabino e exclamou: muito bem, mas dentro o seu coração tremia. Quando me digo onde estou. Onde está o teu irmão Abel? Onde estás? Pergunta Deus a Adão. A relação com o outro está presente nas origens da experiência moral enquanto tal, como fundamento da sua especificidade. Serei porventura guarda do meu irmão? Com a ilusão de se ver livre do irmão, ele perde o irmão e perde-se como irmão. Onde estou? Onde está o meu irmão? Só posso dizer onde estou em determinadas coordenadas de espaço e tempo, se me situar em relação. Não saberei dizê-lo se não souber onde está o meu irmão. Na expressão de Charles Péguy, acerca do outro que tenho diante de mim e que espera a minha consciente liberdade, que a minha consciente liberdade se torna responsabilidade pela sua vida, a expressão de Péguy é: sei o teu nome, és meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão, Padre Manel, pela sua intervenção e por este contributo a partir do cristianismo a uma sociedade que, quase paradoxalmente, podíamos dizer que é por natureza violenta. Se calhar é uma afirmação que não decorre daquilo que ouvimos, cultura violenta. Mas temos agora tempo, felizmente, para debater as ideias que aqui foram apresentadas, contar com outros contributos para esta análise deste tema e, por isso, a palavra a cada um de vós. Se não, começamos com as perguntas que o Padre Zanel deixou. Onde está o teu irmão? Faz favor. Ontem tive que ser o primeiro, porque ninguém queria começar, então hoje talvez comece. Já alguém desapareceu. Exatamente. É mais uma reflexão do que uma pergunta para qualquer um dos conferencistas. Gostei muito das duas intervenções. Colocaram questões de resposta muito difícil e a dificuldade é que eu vou tentar exprimir no meu comentário. Depois verei a vossa reação. Simplificando um
caminhos para a paz, muitas vezes nós conseguimos nos entender. Muito obrigado pela sua análise. Quer comentar? Pode ser, é verdade. Talvez mesmo o primeiro plano a que se referiu exista, a ética, a moral, as leis, o direito existam justamente porque o segundo não é possível, como disse, não é? Provavelmente se uma sociedade fosse fundada no amor, talvez não existisse ética, não existia nada para regular, não é? Mas o que é facto é que isso não existe e, portanto, precisamos dessas leis e dessas normas. Não sei, quando estava a ouvir, estava a lembrar-me de uma história que li há pouco tempo, andei a pesquisar sobre a deusa Harmonia e descobri que ela é a filha do deus da guerra e da deusa do amor. Não é? Justamente a harmonia nasce de contrários, nasce de problemas, porque ainda por cima era uma relação adulta, não é? Portanto, enfim, dá que pensar, não é? Talvez a harmonia só surja porque o mundo não é um lugar ideal para se viver, não é? Portanto, talvez a harmonia nasça justamente do conflito e do contraste, não é? Pois, se uma sociedade fosse fundada no amor, justamente já não era preciso harmonia, não era preciso criar relações de harmonia. Eu agradeço o comentário, de facto não era nenhuma e a reflexão. De facto, a atenção ao que é possível, não é? E o debate acerca das verdadeiras possibilidades operativas é que havia de nos mobilizar mais. E nós temos, relativamente, poucos espaços de debate a esse propósito. Os debates são sempre condicionados por outras obediências ou outras arregimentações. Por isso, nesse sentido, saúdo esta iniciativa da Escola de Verão. Creio que na sociedade portuguesa era, para não falar de outras circunstâncias, era particularmente oportuno que a gente se pudesse sentar à volta e perceber esses espaços concretos e possíveis no sentido da construção de um mundo mais justo e mais fraterno. Pequenos passos possíveis. Depois os impossíveis a gente deixa para outros tratarem. Só uma pequena reação. Esta semana é a segunda vez que eu ouço um argumento parecido com este que o professor Carlos João acaba de introduzir. Também num almoço com um conjunto de pessoas, algumas amigas, outras não, insinuei que seria interessante, a propósito desta saída do Brexit, não é? Que teria sido interessante se em vez de cada um pensar em si, pensasse no princípio do cuidado do outro e do bem comum como princípio edificador da sociedade. E, portanto, uma possível união. E ao que alguém me respondeu, não, isso nunca criou o bem comum e o cuidado do outro, nunca foram elementos a partir do qual se construiu na sociedade. O que eu tenho é este chegar a acordo, procurando o interesse de ambos, portanto o interesse de cada um, dialogando, tentando ver o interesse de cada um, e isso é que vai edificando a sociedade. Ok. Confesso que isto me deixou um bocado mal disposto. Lembrei-me de uma história que se conta, nem a ser bem contado, que era um tipo que desejava profundamente ser cardeal. E a sua vida morreu e os amigos desse encontraram um dia como coveiro do cemitério. E perguntaram: coveiro de cemitério? Então, mas tu não desejavas ser cardeal? Ao que ele respondeu: imagina se eu não tivesse desejado ser cardeal. Nem chegava a coveiro de cemitério. O que é que eu quero dizer com isto? É que, apesar de tudo, acho que é a utopia que nós temos que permite que a realidade vá até onde vai. Porque se nós não tivéssemos esta utopia de um mundo de amor, de um mundo fundado no amor, na fraternidade e no cuidado do outro, se calhar nem ousaríamos ir tão longe nos acordos e nas éticas e nos diálogos. E, portanto, acho que, apesar de tudo, esta utopia também marca a realidade e também é construtora desta realidade. Se bem que não da realidade perfeita. E, em certo sentido, julgo que essa é uma das missões do cristianismo, ser este tal cultivador do jardim, mesmo que esse jardim seja muito pequeno. Não sei, é só para provocar aqui no parceiro o
também toda a sala. Não sei se outras questões ou reações a este decorrer do debate. Esta ideia é muito kantiana, não é? Essa ideia é a ideia de paz perpétua, que não interessa se pode ser um dia perpétuo ou não, interessa é admiti-la como tal, não é? Como possível. E isso introduz um horizonte de realidade imediato também. Isso é treinado. Sim. Não temos muito tempo. Por isso. Há aqui uma questão que já foi enunciada. Isto, enfim, para irmos também a alguns aspectos concretos do debate cultural que está por estes dias na nossa sociedade. Mas, por certo, já aqui foi falado nestes dias as consequências deste referendo no Reino Unido. E há pouco, até numa entrevista com o professor Américo, também o tema saltou espontaneamente. Para tentar perceber o que é que de facto está aqui em causa. E já agora também faço publicidade rapidamente a um artigo que está publicado na agência Eclésia. Que é a agência deles. Minha, quer dizer, uma expressão, nossa, compreendo. Mas é um artigo escrito por um ilustre jornalista e padre, António Rego, que todos conhecemos muito bem. Ele escreve mensalmente num semanário que temos, digital, e resolveu escrever precisamente a quente sobre os resultados do referendo nos Estados Unidos, no Reino Unido. Para passar duas ideias, uma primeira que é as consequências do próprio instrumento do referendo, o que é que ele significa, porque de facto tem consequências na construção da sociedade imediatas e políticas, mas que pode muitas vezes ser, como há pouco dizia o professor Américo na entrevista comigo, pode partir de opções que não estão sequer refletidas ou analisadas. A pessoa é chamada a votar e vota muitas vezes na onda mediática que daí decorre. E isso depois determina toda a sociedade. Deste caso concreto e da utilização deste instrumento, que no artigo também se diz que chegou a ser proibido em Portugal, e se vocês têm melhor memória do que eu, por certo, não é? Passa uma ideia que é: o novo nome do nosso inimigo hoje é o refugiado, o estrangeiro. E em sociedades assim, como é que nós podemos dar pequenos passos para a construção da paz? E deixava a vossa consideração. Aí não é com pequenos passos, é de facto com a questão da mudança de mentalidade, ou seja, volto a apelar para o meu ponto de partida em termos da experiência. Todos nós temos uma experiência moral, cada um de nós, que é um património inestimável. Ninguém tem essa experiência por cada um de nós. E é com essa experiência que encaramos o presente e o futuro que nos está aí para a gente mexer com as nossas mãos. Se tivermos experiências significativas, experiências de facto de humanidade com outros que são diferentes de nós, que não são iguais a nós, que é o nosso sonho, não somos todos iguais e todos diferentes, no sentido de que por sermos diferentes o mundo é mais mundo, é mais humano. Se nós tivermos essas experiências significativas, experiências de sentido e eventualmente mesmo experiências de motivação, eu creio que o medo é nem tem lugar. O medo faz com que todos temos experiência certamente de carnaval, em que as máscaras eram só brancas, as caraças, e que a gente podia pintar as máscaras brancas com as cores mais e os sombreados mais estranhos, e aquilo, em miúdos, a gente tem medo dessas coisas, porque é o desconhecido, mas somos nós que as fazemos mesmo com essa. Eu creio que claro que há razões objetivas
para ter medo de muitos dos fundamentalismos em geral, a começar também pelos nossos, não é? Mas que estávamos em boas condições, melhores do que noutras épocas da história, para nos, a partir de experiências particularmente significativas de diálogo e de convivência feliz, de deixarmos de ver o mundo entre índios e cowboys, entre polícias e ladrões, entre aos quadradinhos, não é? O mundo aos quadradinhos. Creio que estamos melhor do que já estivemos, aparentemente, com possibilidade. E, no entanto, agora está instalada esta cultura de violência que eu tentei exprimir. Pois, não sei, a questão dos refugiados foi tratada pela Faculdade de Ciências Humanas na altura do Dia Mundial da Filosofia. E muito bem, e eu sou professora no ensino secundário também e orientei assistimos em direto à conferência e depois fizemos um debate com os alunos. Era uma sala grande e com muitos alunos. Não é? Fiquei um bocadinho admirada porque, de facto, a tendência é ser contra, não é? Dos miúdos, portanto, estamos a falar de 15, 16, 17, 18 anos. Não é? É muito difícil dialogar, porque, de facto, os adultos estavam, eu e outros colegas, estávamos, no fundo, a tentar mostrar que terrorista não é igual a refugiado, porque eles, à partida, não entendem esta distinção. Muito provavelmente porque em casa não houve esta igualdade, não faço ideia porquê, não é? Mas creio que é isso. Portanto, a ideia que se criou, não é? Eu penso que tem a ver com esta cultura do medo, não é? De instigar o medo. É preciso ter cuidado. E é preciso ter cuidado de tudo aquilo que tenha uma máscara, justamente, que não seja reconhecido. É a cultura da desconfiança tal mesmo. Qual. Não tenho mais nada a dizer. Muito bem, obrigado. Podes, Lourenço, intervir. Eu ia voltar um bocadinho atrás e ia pedir desculpa ao professor Carlos e o João podia lá buscar por partir de alguns pressupostos que ele apresentou. Também é verdade que nenhuma cultura até hoje se fez sobre ética e sobre justiça, porque os princípios da ética e de justiça são instrumentos, não são finalidades. E aliás até temos muitos exemplos de sociedades que quiseram ser profundamente éticas e profundamente legais e deram o pior pandemónio da história. Porque o que eu acho que a resposta está numa coisa muito simples. Podemos acreditar ou não, não é? Mas eu acho que nosso Senhor Jesus Cristo, se não tinha mais qualidades, tinha apenas uma. Era um gajo profundamente esperto. E a parábola do trigo e do joio está lá designado isto. Não conseguimos chegar à perfeição através dos instrumentos que nós podíamos chamar éticos, não sei o que mais, que é arrancar o joio. Não, é esta tensão inscrita na história e no homem que constroem uma dinâmica que nós chamamos escatológica, mas que é profundamente motivadora em ordem a essa dinâmica. E por isso parte essencialmente, não de construções, nós poderíamos pegar um exemplo. A sociedade portuguesa tem leis muito perfeitas. Não me chamem tolo. Eu acho que pode ter leis muito perfeitas, mas a desordem, a roubalheira, a ganância, a falta de respeito, são para o nosso de cada dia. Não é? São para o nosso de cada dia. Não é? Portanto, a lei são instrumentos em ordem a uma perfeição, mas na dinâmica construtiva da sociedade, eu acredito e creio que, de facto, não para a tal construção imediata, que é para não arranqueis o joio, porque se arrancares o joio, arrancais também o trigo. É esta dinâmica construtiva
que leva à tal sociedade que não se constrói compondo muitos ceifeiros aí a aplicar leis aqui, ali e acolá. Não se constrói. Porque por cada lei que se faz, eu tenho ouvido dizer que há milhares de formas de a desfazer. A lei é um pequeno instrumento, mas não constrói sociedades. As sociedades constroem-se a partir da identidade pessoal. As leis apenas regulamentam alguma da nossa convivência, mas muito pouco. Eu lembro quando era menino e moço, eu li uma coisa qualquer que dizia assim: se procuras a perfeição, mesmo quando vives sozinho, utiliza sempre uma pinça para te servir do torrão de açúcar para depois do café. Isto, no fundo, sempre me impressionou, dizendo assim: esta perfeição, ou esta construção mesmo social, depende do processo que cada um faz sobre si próprio. E esse é o grande desafio. E quando estamos aqui a construir paz e entendimento de categorias teológicas, eu acho que há uma categoria que não é teológica, é bíblica, mas que também, de facto, também nunca deu nenhuma sociedade perfeita, que é a categoria do shalom, que é mais do que paz, é muito mais que entendimento, não chega provavelmente a ser amor, é um misto, mas também nunca deu nenhuma sociedade perfeita. E portanto, este drama, para mim, marcante, inserido na história do trigo e do joio, eu acho que são uma das melhores formas de nós percebermos um bocado a dinâmica social. Muito obrigado. Paulo, posso só dizer? Sim, e a reagir da filosofia imediatamente. Não foi rápido. Eu e o professor João Lourenço não estamos, obviamente, em desacordo. Eu só quis acentuar o seguinte aspecto. Tal como nós somos, nós seres humanos, se quiserem, nós, homo sapiens, tal como fomos constituídos, Nós não somos homo sapiens. Somos sapiens. Houve uns sujeitos a quem atribuíram sapiens, mas esses sapiens eram muito fraquinhos. Nós necessitamos, para poder evoluir, poder crescer, de alguns pontos de apoio. E esses pontos de apoio que a história nos oferece são os princípios éticos e os princípios jurídicos. Por exemplo, quando se diz que o direito consagra esta norma, até haver prova de culpabilidade, e toda a gente tem direito à presunção de inocência, depois disto estar afirmado e reconhecido nas constituições e nas leis, e de certa forma na consciência de toda a gente, não se pode voltar atrás. Isto é um ponto de apoio fundamental para o progresso moral e cultural da humanidade. E, portanto, quando eu falava da importância da ética e do direito, era no sentido de olhar para a evolução, para a história da humanidade, não como um processo contínuo, uma autoestrada que nos conduz a grande velocidade ao destino que nós desejamos, mas como um processo contraditório pela própria natureza do ser que nós somos e a necessidade de pontos de apoio firmes, e aqueles dois que eu dei penso que são ainda assim dos melhores que nós conseguimos, a moral e o direito, para que essa caminhada que o padre João Lourenço estava a mencionar se possa realizar de uma forma, se não ótima, pelo menos satisfatória. Portanto, o meu ponto era apenas esse, e creio que não haverá grande divergência entre nós, julgo eu, em relação aos princípios. Shalom. Exatamente. Professora Méria. Encontrarmos alimentos no açúcar e na pinça. Não, eu queria dizer uma coisa muito simples que tem a ver com os passinhos. Eu decidi há cerca de um ano desligar-me o mais possível desta casa, sob todos os pontos de vista, o que me permite, ao trabalhar, passar a ver as coisas, desculpem, o snobismo a partir de cima. E eu tenho visto a montagem que tenho presidido desta Summer School como um conjunto extraordinário de pequenos atos de amor. Não estaríamos aqui. Esta Summer School está a debater temas tão interessantes como a questão do amor ou dos seus sucedâneos, mais ou menos eficazes, se não fosse esse conjunto extraordinário de atos de amor
o melhor era desligarmos-nos deste mundo em que estamos a viver e passar a viver num mundo em que, por exemplo, não há medo. Perder, por exemplo, o medo da morte. Passa-se a ver as coisas de uma maneira radicalmente diferente. Repito, este nosso ato aqui é um ato composto de pequenos passos de amor de muita gente. Não é sobretudo não de mim. Muita gente. Acho que é um bom exemplo. Nada melhor do que falar dos bastidores, não é? É por aí que se constrói muito. Nós caminhando para o fim desta sessão ia pedir ainda a vossa intervenção conclusiva e a partir disso também de uma outra chega que me ocorreu a partir do diálogo que aqui se foi mantendo e que se pode resumir a uma pergunta muito breve, que é, não será a procura ou a ansiedade por conseguir conquistar uma sociedade perfeita o que está a gerar permanentemente os conflitos e as guerras, etc. Ambicionar mais tem esse problema, não é? Ambicionar a perfeição, sobretudo, tem o problema de gerar insatisfação. Mas, ao mesmo tempo, é uma ideia reguladora, não é? Uma ideia que potencia o melhor que é em nós, não é? Penso eu. Se isto não é para terminar agora, quer dizer que enfim, vamos desistir de tudo, não é? Ao contrário. Nada melhor do que a bênção de... essa pergunta, percebo. Tu não queres ser mais feliz? Sim, claro que sim. Mas, por exemplo, o Ítalo queria o mundo todo para ele, não é? Mas isso não é um mundo melhor. Mas isso era o mundo perfeito. Mas isso era o mundo perfeito na perspectiva dele, não é? Mas não... Esse é o problema. Mas uma vez mais entroncamos no que disse o professor Zé Daniel, que é o ponto a partir do qual eu penso as coisas e me posiciono. Sou eu mesmo ou é o outro? Pois. E o bem do outro pelo bem do outro. Ora, aí está. Mas infelizmente temos muitos casos onde esse passo não se dá. Não é? E o mundo perfeito é o mundo como eu o vejo e como eu o quero, enfim, conquistar. E de facto estamos aqui numa lógica de poder que infelizmente origina muitas guerras. Não é? Creio eu. Eu só sou moderadora. A lógica de poder está à vista de todos, não é? E, portanto, a proposta a partir da experiência cristã é viver ao contrário, em que os primeiros são os últimos, essas coisas loucas, não é? Em que há lugar para todos, em que os últimos são os primeiros e por aí fora. E, portanto, a gente acha que, apesar de tudo, alguma coisa mudou desde o século I até ao século XX e a gente tem alguma coisa a ver com isso. Também fizemos muito disparate, mas quando perguntaram ao Papa, no avião, os jornalistas, e agora que a Europa, Reino Unido, diz assim, bem, alguma coisa na União falhou, se calhar estamos na altura de fazer outra União, outra Europa. Se calhar umas coisas acabam para poder fazer outras novas e melhores. Muito bem. Ficamos... e o professor Miquel? Faz favor. Era só quase como uma pequena piada, pegando no trigo e no joio e nos pequenos atos de amor. Estava-me a recordar, a propósito dos refugiados, e traduzindo para português, os primeiros refugiados que me lembro eram as crianças austríacas, que foram vistas com muito carinho e muito bem agarradas pela sociedade portuguesa. Hoje o que há mais são crianças refugiadas, não cá. Mas poderia ser uma via. Depois temos uns refugiados, eu não queria ofender ninguém, mas que efetivamente são nossos, os retornados. Nós vivemos a epopeia dos retornados de uma maneira extremamente feliz, com muita dor, mas com muito êxito. Isso é uma experiência que se pode fazer reviver e que nos ajuda à percepção, em vez de estar a pensar no joio, estou a pensar no trigo, na sociedade portuguesa. Também não se convém abafar o trigo, independentemente disso. E uma linha mais à frente, que é, saiu tanta gente dos Palopes que está cá, e nós temos a grandeza de não lhes chamar refugiados. Também por razões políticas, claro, somos bons, mas não tanto. Mas, efetivamente, se nós valorizássemos
tenham a cor que tiverem. Aqueles que vieram dos Palopes e que depois se refugiaram, não na altura dos retornados, mas depois, estamos cheios disso. E finalmente, o outro trigo é o esforço que se tem feito para abrir guetos. Eu não estou claro que temos bairros clandestinos e eles estão postos de parte, mas há gente que lá trabalha com muito mérito e de uma maneira muito boa. Nós é que, apesar de tudo, sabemos pouco. Claro, porque quase que se podia aproveitar agora este Sanches, não é? Parece que tem jeitinho para a bola e que é um êxito desta série. Claro, interessa não ficar só nele, porque só nele é pouco trigo, mas há tanto. De maneira que, ligando várias coisas, estava a pensar nestes contributos portugueses. E estamos numa altura ótima. Como não estamos cheios dos refugiados oficiais, estamos mesmo bons para mudar a nossa cabeça. Não há angústia. Muito bem, muito obrigado, Professor Miquel, por terminar esta sessão com esse olhar positivo, onde temos um grande molho de trigo, não é? Para dizer. Fazemos um intervalo? Sim. Até às 9h30. Muito obrigado. Claro.